Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na nossa terceira aula, terceiro módulo de nossa escola Neemias, o Copeiro do Rei, uma escola voltada para a liderança cristã. E eu quero começar essa nossa aula retomando alguma coisa, nosso módulo retomando alguma coisa que nós vimos no módulo passado. Falamos que Neemias tinha três barreiras ou três tentações, vamos dizer assim. A tentação da autossuficiência, que era agir em próprio nome. A tentação da alienação, que era só rezar e nada fazer. E a tentação do ativismo, colocar-se a serviço, mas colocar-se a serviço por si mesmo e não numa liderança efetiva. Então, o que nós estamos querendo refletir hoje? O que é essa liderança efetiva? Como é que Neemias efetivou sua liderança, realizou a obra que ele deveria realizar, sem faltar com os outros elementos, sobretudo aquela questão da identificação e a questão religiosa, que ele era um homem religioso. Então, Neemias pôs-se a serviço, se colocou a serviço, um serviço cristão, um serviço voltado para as necessidades do outro. E nesse ponto de posto a serviço, eu quero considerar três pontos, né? Como assumir a liderança efetiva, como se engajar no serviço com toda a sua vida, que é o compromisso, como estar realmente no serviço de liderança. Então são três pontos. O sair de Susa, que são as primeiras dificuldades que Neemias tem que enfrentar, a liderança efetiva refletida em 5 pontos, que são importantes considerar da liderança, e algumas exigências fundamentais que nós devemos refletir sobre a liderança. Portanto, primeiro ponto, sair de Susa. O que significa isso? Neemias estava numa vida confortável. Neemias tinha lá, era copeiro do rei, era um sujeito que tinha prestígio, não tinha dificuldades, não tinha problemas, tinha servos para fazer o seu serviço, então ele tem que sair de Susa. Portanto, nós temos que sair primeiro do nosso estado que nos encontramos, na inércia. A nossa situação tende a nos alienar. Nós não queremos nos comprometer para frente. Tá jeito, tá bom do jeito que tá. Para que eu tenho que me preocupar? Por que eu vou fazer isso? Eu tenho meu projeto pessoal de ganhar minha vida, de constituir minha família, de ter uma participação mais ou menos na igreja, dentro daquele conformismo, daquela vida mediana. Então nós temos que sair do estado que nós nos encontramos, vencer a inércia. É a primeira grande dificuldade. Ele tem que sair de Susa. Jerusalém fica a mais de 600 quilômetros de Susa, e naquela época é uma viagem de mês, né, para chegar lá. Então ele tem que vencer a inércia, o estado que se encontra. E muitas vezes a conversão. Há necessário de uma conversão profunda de nosso estado de vida, de nossos critérios, de nossa mentalidade, que foi forjada muitas vezes por nossa educação, que foi falado por a gente o tempo inteiro, essa inércia que não nos faz nos comprometer com o outro, que não permite que a gente se comprometa com a obra de Deus, que a gente não se importe com o que está acontecendo com a vida de outras pessoas, só nos importamos com a morte quando a morte atinge alguém muito próximo de nossa família ou de nossa amizade, mas nós não preocupamos com aqueles que estão aí morrendo, e morrendo sem a graça, morrer sem conhecimento do Cristo, sem conhecimento do Evangelho. Nós temos que sair da inércia que não nos impede de nos comprometer com a obra de Deus. Segunda coisa que sair de Susa implicava é vencer os medos, as dificuldades que nós vamos enfrentar. Isso chama-se subestimação da graça. A graça é mais do que o suficiente. Deus nos dará o suficiente para realizarmos a obra que Ele nos convoca, que Ele nos vocaciona. Portanto, não precisamos ter medo, porque Deus é fiel. Deus é fiel e vai nos dar aquilo que é necessário para realizar aquilo que Ele nos chama, aquilo que Ele nos vocaciona. Ele nos dá o Espírito Santo.
É isso que ele falou para os apóstolos: "Ora, antes de vocês saírem pelo mundo para testemunhar o meu evangelho, sair para Jerusalém, Samaria, onde que for, antes de testemunhar o meu evangelho, eu vou dar a vocês o poder para isso. E o poder é o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, que é dado como uma experiência em Pentecostes, é o poder necessário para realizar a obra que Deus nos chama. Portanto, nós não temos que ter medo das dificuldades. Nós temos que responder à graça. Nós temos que responder aquilo que Deus nos dá. E Ele já nos deu o Espírito Santo, Ele já nos deu a graça necessária. Portanto, a segunda dificuldade que Neemias tem que enfrentar, desse sair de Susa, é o próprio medo das dificuldades, né? Então, ele tem que sair disso. Isso é o sair de Susa. E também tem que sair de Susa na medida que ele tem que mudar a mentalidade que ele tem dele mesmo. Muitas vezes nós temos esse complexo, nós chamamos de complexo de Gideão. Quando Gideão é chamado para liderar o povo de Deus naquela época dos juízes, quando eles são atacados pelos madianitas, e Gideão então está lá recolhendo a sua colheita no seu celeiro, e ele é chamado a liderar o povo contra os madianitas. Ele vai falar: mas quem sou eu? Eu sou pobre arrimo de família, eu sou um pobre coitado, não sou mais do que um vermezinho. Então muitas vezes nós temos essa imagem, né? Imagem que eu chamo de complexo de Gideão, achar que nós não somos nada. De fato, sem a graça de Deus não somos nada. O Senhor mesmo já disse: sem mim nada podeis fazer. E quando ele fala sem mim nada podeis fazer, é porque nada podemos fazer sem ele. Isso é uma coisa clara. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha também qualidades, que a gente não tenha certas prerrogativas nossas mesmo. Peraí. Então nós não podemos pensar que nós não somos nada. Tem essa ideia que aparece por aí de vez em quando: Deus chama aqueles que são incompetentes para que não se fie na sua competência, chama para mostrar o seu poder. Não, Deus não precisa chamar ninguém para mostrar o seu poder. Deus chama aqueles que Ele chama, e reconhece naqueles que Ele chama as qualidades necessárias para aquilo que Ele chama. Tanto é que no caso de Neemias, no caso de Gideão, no Juízes capítulo 6, ele vai falar para Gideão: valente guerreiro. Um sujeito que se apresentava como covarde, ele é capaz de ver a qualidade da coragem, da valentia. Então, nós temos que mudar a mentalidade que nós temos de nós mesmos. Sem a graça não podemos nada, sem Cristo não podemos fazer nada. Mas nós podemos fazer sim, nós temos qualidades que temos que considerar. Portanto, sair de Susa para Neemias significava isso: vencer a inércia, vencer o medo das dificuldades, vencer a falsa ideia que tem de si mesmo. E Neemias vence essas dificuldades e sai de Susa e se coloca efetivamente a serviço. Esse serviço é uma liderança efetiva, e eu fiz 7 pontos, resumi essa liderança efetiva em 7 pontos, para a gente ficar dentro de um número bíblico, mas poderíamos colocar outras qualidades aí. A primeira qualidade da liderança efetiva é visão, não perder o foco. O que nós buscamos, nós não podemos perder o foco. Se você desvia a atenção, você acaba causando um desastre. É o que acontece quando você está dirigindo um automóvel. E quanto mais alta a velocidade, mais atenção você tem que ter, porque as coisas acontecem muito rapidamente. Se você desvia a visão, você bate o carro. É a mesma coisa. Se você tem a visão da comunidade, a visão do projeto de Deus, se você persegue essa visão, você chega lá. Mas se você perder o foco, você vai fazer um monte de coisas que gasta exercício, gasta força, gasta energia, gasta tempo, e você não chega a lugar nenhum. Então você tem que focar, não perder o foco. Isso chama-se visão. Segunda característica da visão efetiva é a comunicação eficaz. Você saber comunicar aquilo que é necessário, saber comunicar o planejamento, saber comunicar a visão, saber comunicar aquilo que se persegue, é isso que vai gerar engajamento. Se você não comunica de maneira eficaz, você não gera engajamento. Aí você vai ficar reclamando o tempo inteiro a respeito das coisas. Não, um líder não. Um líder sabe comunicar, sabe o que dizer, como dizer, a hora que vai dizer, para gerar um engajamento efetivo. Então, a comunicação eficaz é necessária. Precisamos aprender a nos comunicar.
Terceiro ponto da liderança efetiva é a confiança. O que é a confiança? Saber posicionar-se. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as oposições, mesmo com as contrariedades, você tomar uma posição e se firmar naquela posição, naquela convicção. A confiança é fruto da convicção. Se o líder não é convicto e não se posiciona, usando uma expressão bem popular, se o líder é um banana, ele não vai levar a lugar nenhum. A pessoa vai ficar perdida no meio do caminho, o povo vai ficar perdido no meio do caminho. Então ele tem que confiar, tem que se posicionar. E muitas vezes vai receber oposições, críticas, e é isso, mas ele tem que se posicionar. Se ele é convicto, ele consegue efetivar a sua liderança. A credibilidade, nós já falamos sobre isso. Um líder tem que ter credibilidade. Testemunho de Deus, seu respeito, testemunho de vida. Ele tem que ser uma pessoa de credibilidade. Isso é fundamental e é uma questão de caráter. Nós já refletimos isso em aula anterior. A competência, que também já falamos alguma coisa anteriormente, a competência é a formação permanente. Hoje nós temos recursos e coisas que demandam conhecimento. Eu participo da igreja e exerço liderança dentro da igreja há mais de 40 anos. Né? Comecei com a minha vida lá com os meus 20 anos. Começamos a trabalhar nas comunidades, na comunidade jovem, depois renovação carismática e tudo mais. E aprendi muita coisa durante esse tempo. E aprendi uma coisa, que a formação é permanente. Quando começamos o trabalho na comunidade, não existia esse recurso que nós estamos usando agora. O recurso da internet, da EAD, isso não existia. Eu estava comentando esses dias no café. O curso que existia assim, tipo EAD, era o Mater Ecclesia de Dom Estevão Bittencourt, no Rio de Janeiro, que era feito por correspondência escrita. Você mandava uma carta, ele mandava a aula. Você mandava a aula feita, ele mandava a correção da aula. Por correspondência, por correio. Você imagina como é que seria aquilo. Então, a formação é uma coisa permanente, porque as coisas evoluem. Então você tem que se formar constantemente, tem que conhecer as novas tecnologias, tem que conhecer as novas formas, tem que conhecer a doutrina da igreja, estudar permanentemente, estudar o catecismo, estudar a revelação, estudar a Bíblia, sobretudo a Bíblia. Formação permanente, isso é a competência. Não podemos permanecer com aquele terninho de primeira comunhão, não, que não serve mais. Nós precisamos de melhorar o nosso conhecimento. Liderança efetiva também depende da perseverança. E a perseverança se mede por suportar os fracassos. Precisamos aprender a suportar os fracassos. Nem sempre vamos acertar. Nem sempre a coisa vai dar certo. Nem sempre as coisas vão acontecer como imaginávamos. Nem sempre o planejamento vai cobrir todas as possibilidades. Então, apesar dos fracassos, nós temos que perseverar. Perseverar até o fim. O líder efetivo é aquele que persevera, aquele que teima, aquele que é meio teimoso, e que se não foi desse jeito, refaz e tenta de uma outra forma, mas não perde o foco, não perde a motivação, continua, persevera, apesar das dificuldades. A gente olha a vida dos grandes santos e dos grandes líderes, o próprio Paulo, a primeira grande pregação de São Paulo, que foi em Atenas, ele foi um fracasso, porque ele não conseguiu converter mais que uns 2 ou 3, quando ele pregou lá no Areópago, uns 2 ou 3 se converteram quando ele falou sobre ressurreição. E ele não desistiu no fracasso, ele perseverou até o fim. E uma quarta característica do líder efetivo é saber administrar o eu. O que significa esse administrar o eu? São certas qualidades que podem ser desenvolvidas. Então, dependem de nosso esforço e de nossa formação. E esse é administrar o eu. Nós podemos melhorar nessas coisas. Primeiro, o que é administrar o eu? Aprender a aceitar os outros como são. Nós temos a tendência de querer que os outros sejam como nós queremos que eles sejam. E cada um é cada um. E tem a sua própria identidade, a sua própria personalidade. Nós devemos aceitar, respeitar o outro como o outro é.
Isso não significa aceitar o pecado, são coisas diferentes. Aceitar a pessoa e aceitar o pecado são coisas diferentes. Aceitar o outro, o seu temperamento, sua maneira de fazer as coisas, sim. Aceitar o pecado, não. Mas aceitar o outro como ele é, aceitar os outros como são. Segundo, não ter receio de abordar problemas e relacionamentos. Nós temos muita dificuldade, muitas vezes, de conversar problemas com as pessoas, de abordar dificuldades de relacionamentos com as pessoas, temos medo de ofender, medo de magoar. Não, nós temos que ser autênticos. Ser autêntico não significa ser sem educação, grosso, não. Mas nós não temos que ter medo de abordar assuntos problemáticos, dificuldades que você está encontrando, não. Então, isso é um processo de aprendizado, um processo de administração do eu. Depois, aprender também da administração do eu é tratar os outros com equidade, não fazer diferença no tratamento das pessoas. É claro que existem algumas pessoas que são mais próximas de cada um de nós temos amigos mais próximos, amigos mais íntimos, como nós chamamos. Mas isso não quer dizer que eu vou tratar aqueles que são mais próximos de maneira diferente daqueles que eu trato que são daqueles que estão mais longe. Não, não posso ser assim. Todos são iguais. Alguns são mais próximos, outros não, mas todos devem ser tratados da mesma qualidade, com a mesma atenção, com a mesma caridade, com o mesmo amor. E Jesus Cristo tinha lá os seus apóstolos, entre os seus apóstolos, aqueles 3 que eram mais próximos dele, que subiram com ele a transfiguração. Tinha aquele que era mais próximo dele, que repousou no seu peito, na última ceia, o discípulo amado. Mas ele escolhe Pedro, a quem ele ama, também de modo extraordinário. Portanto, ele também tem os seus próximos mais próximos, mas tratava a todos com equidade. E nós temos que aprender. Podemos ter as nossas preferências, mas nós não podemos deixar que essas preferências façam que nós tenhamos diferença no tratamento com os outros. Favoreçamos alguns e desfavoreçamos os outros. Tratar a equidade a todos. Confiar mesmo que seja difícil. Puxa, esse quarto ponto é difícil mesmo, porque muitas vezes nós confiamos, mas não confiamos. Aquele negócio que é o ditado mineiro, nós entregamos a vaca e não largamos o rabo, e seguramos o rabo, continua a mesma coisa. Nós temos que confiar mesmo que seja difícil. Uma vez eu pedi que alguém fizesse alguma coisa e comecei a dar palpite, faça isso, faça daquele jeito, e aí essa pessoa virou para mim e falou assim, olha, se você quer fazer, faça você mesmo, se você quer do seu jeito, é o seu jeito de fazer, meu jeito de fazer é esse, se não te serve, então você faça do seu jeito. E estava certo. Se você está liderando, distribui tarefa e aquela pessoa está realizando a sua tarefa, você tem que confiar que ele vai fazer o que é melhor que ele pode fazer. Talvez não seja do seu jeito de fazer, mas é o jeito dele fazer. Então você tem que confiar, mesmo que isso seja difícil. E depois, nós temos que agir por convicção, sem buscar recompensa. Nós não agimos porque vamos receber algum tipo de recompensa, seja um elogio, seja uma recompensa financeira, seja um reconhecimento. Não agimos por conta disso. Nós temos que agir porque nós somos convictos daquilo que nós fazemos. E exatamente isso gera segurança, gera maturidade. É isso que é chamado de aprender a administrar o eu, né? Aprender a aceitar os outros, não ter receio de se relacionar, tratar todos igualmente, confiar, apesar das dificuldades na confiança, e agir por convicção. Isso é a administração do eu. Mas existem as exigências fundamentais da liderança, uma liderança efetiva. Quais são essas exigências? Também eu adotei 7 pontos das exigências fundamentais, né? Esse número que é o número pleno. Primeira exigência, submeter a Deus, fazer como Deus quer, não como eu quero, mas como Deus quer. E como é que eu vou saber como que Deus quer? Na oração. A oração que me leva a conhecer a vontade de Deus para que eu faça conforme a vontade dele. Isso chama-se submeter-se a Deus. Afinal de contas, Jesus é o Senhor e é o Senhor da obra. E é Ele que deve ser obedecido e não a mim. Então, submeter-se. Essa é uma exigência. Uma segunda exigência é ser discípulo.
ser discípulo de Jesus Cristo. Nós temos que escutar a Deus, escutar ao Senhor e o seu seguimento e segui-lo. Portanto, se eu sigo a Jesus Cristo, eu posso falar que me sigam. Se eu não sigo a Jesus Cristo, eu não posso falar que me sigam. E para eu seguir Jesus Cristo, tenho que escutar a sua voz, porque a ovelha segue a voz do pastor. Portanto, ser discípulo é escuta e seguimento. Isso é uma exigência. O líder cristão é discípulo de Cristo. É necessário ter consciência da grandeza do serviço que nós somos chamados. Essa é uma exigência. Nós não somos chamados a uma coisa qualquer, um projeto político, um projeto social. Nós somos chamados a um projeto de eternidade. Aquilo que nós estamos construindo aqui na Terra é uma construção também na eternidade. A Jerusalém que nós construímos aqui na Terra, ela também é uma Jerusalém celeste. Então nós temos que ter consciência dessa grandeza do serviço que exercemos. É a salvação das almas, a salvação de pessoas, a destinação de gente para o céu. É isso que estamos fazendo. Portanto, é um serviço grandioso. Uma outra exigência é correr riscos. Nós temos que correr riscos. Nós não sabemos do amanhã, nós não sabemos. E se eu não corro risco, se eu fico somente naquilo que é seguro, que eu posso controlar, eu corro o risco de cair na mediocridade, de fazer menos do que eu posso fazer. Em nome da prudência, cair na mornidão. Em nome da prudência, e cair na mediocridade. Nós temos que correr riscos. Pode dar certo? Pode. Mas o que Deus quer, e pode dar errado, mas o que Deus quer é que a gente faça a sua vontade. E se eu sinceramente estou querendo, dedicando a realizar a vontade de Deus, é isso que interessa. Os riscos nós devemos correr. O serviço é fundamental, é uma outra exigência. O lava-pés, estar a serviço, e não usar do serviço dos outros, mas você estar servindo. É a atitude do cristão. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Há necessidade de compartilhar responsabilidades e autoridades. Se você não compartilha, você não lidera. A liderança é um compartilhamento. Não só de serviço, mas de autoridade também. E quando você presta um serviço e quando você pede um serviço, você está dando responsabilidade, está dando autoridade para que se realize aquele serviço. Por isso é necessário ser uma pessoa de equipe, de comunidade. Não de eu-quipe, mas de equipe. É necessário trabalhar com os outros, trabalhar em comunidade. Sozinho nós não fazemos nada. Sozinho pouca coisa nós podemos fazer. Eu preciso do outro. Tem uma música até que cantamos isso, eu preciso de ti. Preciso mesmo. Nós precisamos um dos outros. Então, aí são 7 exigências que a liderança efetiva possui. Submeter-se, correr os riscos. Leve isso em consideração quando você está refletindo sobre a sua liderança. Para concluir esse nosso ensino, então 2 perguntas que se fazem oportunamente e vão determinar as disposições necessárias para a liderança. E Jesus Cristo fez essas perguntas nas suas oportunidades. Lá em Mateus, no capítulo 20, no versículo 22, quando aquela mãe procura colocar os 2 filhos no reino do Senhor, uma à esquerda e outra à direita, ele pergunta para ela: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? O que é esse beber o cálice? Vocês estão dispostos a suportar as coisas que eu vou suportar? Que eu suporto? Então, se vocês estão dispostos a suportar as coisas que eu suporto, vocês estão aptos para o reino. É para nós também. Nós estamos dispostos a suportar ou beber o cálice que Cristo bebeu, do sofrimento, da renúncia de si, do projeto de Deus, de priorizar a vontade de Deus, de colocar todo o ser, toda a energia, toda a inteligência, toda a capacidade a serviço do reino de Deus. Você está disposto a essa morte? Você está disposto a beber esse cálice? Então, se você está disposto a esse cálice, você está disposto à liderança. E uma outra pergunta que Jesus Cristo faz também ao final para Pedro. Pergunta para Pedro se Pedro o ama mais do que estes, mais do que os outros amores.
se o amor que Pedro tem por ele é um amor prioritário, um amor primeiro, é um amor que entrega toda a vida. E essa é uma pergunta que o Senhor faz para nós também, que somos da liderança. Você me ama? Me ama de verdade? Me ama mais que qualquer outra coisa? São duas perguntas que podem estar na nossa vida constantemente. Estamos dispostos a beber o cálice? Amamos o Senhor mais do que qualquer outra coisa? Se nós cumprirmos essas duas exigências, terríveis exigências, nós somos aptos para o serviço. Compartilhe as suas reflexões, participe do fórum, questione, pergunte e participe efetivamente dessa nossa escola. Eu vou deixar como tarefa para essa semana uma tarefa mais de reflexão. Essas duas perguntas que estão colocadas aí. Podeis beber o cálice, tu me amas mais do que esse? Vamos tomar essas duas perguntas como uma reflexão pessoal durante até a próxima aula, até o próximo momento que estivermos juntos. Coloque isso na sua oração pessoal como uma tarefa. Você que está exercendo a liderança, você que está sendo convidado a assumir uma liderança, faça essas duas perguntas, reze sobre isso. Até a próxima. Que Deus os abençoe.